Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos meditar hoje sobre o tema poder para cumprir a missão. Quero compartilhar com os irmãos. Essa mensagem ela já foi anunciada, ela foi pregada de manhã. Mas eu acredito, irmãos, que todas as vezes que eu prego aqui, pelo menos eu tenho tido essa experiência, nunca é igual a outra, né? Sempre o Senhor ele dá uma ênfase em uma área, em um aspecto diferente da mensagem. Então, mesmo que você já tenha ouvido de manhã, eu creio que você vai ser edificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Poder para cumprir a missão, irmãos. Vamos orar. Pai querido, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, porque a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz, ó Deus. E se o Senhor trouxe os Teus filhos para a Tua casa nessa noite, é porque o Senhor deseja comunicar a eles a Tua vontade, a Tua direção, os princípios eternos da Tua palavra, Senhor. Porque, como disse o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Fala conosco mais uma vez, quebra toda barreira, todo obstáculo, toda crença errada, Senhor, toda mentalidade que se opõe à verdade do Evangelho, e que nosso coração e nossa mente seja concentrado em receber a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco porque os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar, irmãos, com um pensamento muito bonito que eu li, na verdade eu ouvi tempos atrás. Obrigado, meu irmão. E eu não sei quem é o autor, para ser sincero, mas eu achei verdadeiro. E o pensamento diz assim, vamos começar com ele. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As folhas não espalham sua fragrância para si. Porque viver para os outros é uma regra da natureza. Você já percebeu isso? Tudo que a natureza produz é para o outro, né? Não é voltado para si mesmo. Então é uma regra da vida. É uma regra da natureza. E o pensamento termina da seguinte maneira. A vida é boa quando você está feliz. É ou não é? Não é bom estar feliz, irmão? Não é bom viver em paz? Não é bom as coisas estarem caminhando harmoniosamente? Não significa que tem que estar lá em cima, não. Mas significa que tem que estar bom. Como o Senhor mesmo disse, viu Deus que tudo que Ele criou era muito bom. Mas eu digo para você que o melhor é quando as outras pessoas à sua volta estão felizes por sua causa. É melhor fazer os outros felizes. É melhor você contribuir para a realização do próximo. Não é à toa que Jesus disse, o apóstolo Paulo replica suas palavras no livro de Atos, quando ele diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Felizes são aqueles que têm condições de abençoar, do que precisar ser abençoado. A vida, irmãos, para ela funcionar bem, a vida humana não pode ser egoísta, ela precisa ser altruísta, pensar mais no outro. Se a gente só pensa em nós, só cuida da nossa vida nesse sentido de voltar as atenções, voltar os recursos, voltar o tempo, o talento, tudo para nós, deixa eu te dizer uma coisa, é desperdício, você está jogando fora. Lá na Palestina, tem o Rio Jordão, ele nasce ao norte ali, né? E vem descendo, desemboca no mar da Galileia, de Genezaré também chamado, né? Depois ele continua desaguando novamente o Rio Jordão, até chegar naquele que é chamado o Mar Morto. Acredito que você já ouviu falar sobre ele. O Mar Morto fica bem ao sul. Ele recebe toda a água do Jordão. Mas ele tem uma característica interessante.
ele não deságua em ninguém. Ele retém tudo que recebe. E por reter toda a água do Jordão que ele recebe, ele tem uma salinidade absurda, fora do comum. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar um lago, porque na verdade ele é um lago, ele não é um mar, ele é grande, mas ele é um lago, com uma densidade de sal tão grande que as pessoas podem até flutuar sob suas águas. Mas ele também tem uma característica que impressiona. Esse mar não tem vida. Você não encontra nenhuma alga nesse mar. Ele é chamado de mar morto porque justamente é a verdade. Não somente dentro dele, nas suas águas, mas também no seu entorno, tudo é morto. Ou seja, ele não contribui, irmãos, me perdoe aqui, mas estou trazendo a comparação pelo que eu estou falando. Ele não contribui com nada, ele só recebe e só recebe. Querido, você não vai ser feliz se você só quiser que as pessoas façam por você. Você não vai ser realizado pensando apenas em si mesmo. Está dentro da natureza humana, do DNA humano, porque Deus é assim. Deus é um ser que pensa no outro. Ele nos amou, irmãos. Quando nós ainda éramos rebeldes, desobedientes e lutávamos contra Ele, Ele nos amou, diz a Bíblia, e morreu por nós naquela cruz, nós que não o amávamos. Ele pensa mais no outro do que em si. Porque se você achar que as pessoas estão à sua volta para te servir, que tudo está à sua serventia, você vai ser um infeliz ser humano. Mas se você entender o poder da cooperação, da contribuição, de abençoar, de ceder, você vai ver que a vida vai ter um significado muito maior, um brilho muito maior, amém, irmãos? Um brilho muito maior. A Bíblia diz, irmãos, em João 17:18, assim, Jesus diz na oração sacerdotal, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, disse o Senhor Jesus. O Pai enviou o Filho em uma missão, resgatar a humanidade. E o Filho nos incumbiu da mesma missão, dar continuidade a esse projeto de resgate. Tem um filme, ele é ambientado na Primeira Guerra Mundial, é sobre um camarada que teme a Deus, um irmão, na verdade, né? Ele teme a Deus, e ele se alista no exército, mas ele tem um princípio que ele não quer pegar em armas, ele não pega em armas. Eu não lembro agora o nome do filme, se alguém... Oh, então, todo mundo assistiu aí, que bênção. Então não preciso nem trazer o exemplo, já está na tua mente vívido aí, né? Bom, você conhece, que bom. Ele, depois de um embate com o exército americano, acaba que ele vai para a guerra, né? E lá tem um embate ali entre o pelotão dele e o inimigo, e muitos colegas dele estão feridos, alguns estão até mortos. E como ele não pega em armas para não matar ninguém, porque o princípio dele é não tirar a vida, ele tem um outro princípio importante, que é o de resgatar vidas. E de uma forma sobrenatural ele consegue entrar no campo de batalha, debaixo de uma saraivada de bala, e vai resgatando os seus colegas feridos, e trazendo de volta, e trazendo de volta, e trazendo. Ele coloca a própria vida sob risco, mas ele faz questão de trazer até o último homem. Porque a vida humana, ela tem um valor inestimável para Deus, irmão. Amém, querido? A vida humana tem um valor inestimável. Jesus morreu por cada ser humano que respira na face da terra. Pode ser um criminoso, pode ser um psicopata, pode ser a pessoa mais terrível que você conheça, pode ser um Hitler, mas ainda é objeto do amor de Deus. E ouvindo essa pessoa a mensagem do Evangelho e guardando-a em seu coração, há esperança para ela, ela pode ainda ter a sua vida transformada. Ela pode ser regenerada numa nova criatura. E ela pode sim ter o seu nome escrito no livro da vida.
não porque ela fez o que fez, ou porque deixou de fazer o que tinha que fazer, mas pela graça de Deus, irmão, pela misericórdia de Deus. Ninguém é salvo por justiça própria. Ninguém é salvo porque teve uma vida correta, boazinha, certinha. Somos salvos pela graça de Deus. Paulo nos afirma isso na sua carta aos Efésios, capítulo 2, irmãos. Evidentemente que uma vez salvo pela graça, temos que responder à graça de Deus, porque a Bíblia também diz no livro de Tito, na epístola de Tito, que a graça de Deus nos ensina a viver uma vida piedosa, santa e justa nesse tempo presente. Então quero compartilhar com você algumas verdades bíblicas. A primeira delas, e já estou até introduzindo, a nossa missão é a continuidade da missão de Jesus na terra. Grave bem, Jesus não veio passear no mundo. Jesus veio cumprir uma missão. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi dada uma ordem, irmãos. Uma ordem muito clara. Ide e pregai o evangelho. Eu falei de manhã e repito, Jesus não precisa de advogados que defendam o evangelho. Jesus, ele precisa de testemunhas que testemunhem o evangelho. Sabe qual é a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém? É dando a ela a oportunidade de ir para o céu. É dar a essa pessoa a chance de conhecer Deus, de viver ao lado dele para sempre. De não se perder nas trevas. Coisa mais importante que você pode fazer é compartilhar a sua história de vida e mostrar o que Deus tem feito em você, porque é isso que a testemunha faz. Ela fala do que ela viu, do que ela ouviu e do que ela experimentou. Compartilha. Você não precisa ser doutorado em Bíblia para ser testemunha. Você não precisa fazer curso teológico para ser testemunha. Você só precisa dizer do que Jesus fez na sua vida, irmão. E deixa eu te perguntar, houve mudança na tua vida? Amém ou não? Se houve mudança, compartilhe isso. Eu nasci em lar evangélico. Meus pais são evangélicos. Meus avós são evangélicos, graças a Deus. Mas aconteceram várias coisas na minha vida. Quando criança, meus pais se separaram. E dos 14 anos para frente, eu tive que me virar na vida. Se vira. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar, estuda, dá seus pulos. E durante mais ou menos 6 anos, irmãos, eu vivi assim, meio perdido, desorientado, bastante revoltado. Entrei pelo caminho das drogas, da bebida. Mas Deus teve misericórdia na minha vida e me deu uma chance. Claramente Ele me disse, você não precisa desperdiçar a tua vida. E eu havia perdido colegas por causa da droga, amigos por causa de desequilíbrio emocional. Teve um amigo meu muito querido que morreu porque ele empinou a moto e quando ele voltou ele bateu de cabeça com outra pessoa que estava andando de bicicleta. E com 18 anos de idade ele morreu. 18 anos. Aquilo me deixou transtornado. Falei, meu Deus, eu não quero isso. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. E no dia 28 de fevereiro de 1998, o Senhor não apenas me salvou, mas Ele também me vocacionou para pregar o Evangelho. E é o que eu tenho feito até então, irmãos. Desde 98, eu tenho compartilhado a palavra de Deus. Evidentemente, tive o privilégio de ir para o seminário, de me preparar, mas também tive que abrir mão de muita coisa. Porque enquanto os meus primos, meus amigos estavam passeando, curtindo, viajando, fazendo um monte de coisa de jovens, eu estava 4 anos dentro de um seminário, dos meus 21 até os meus 25. Enfiado lá dentro, aprendendo, estudando, sendo moldado, sendo trabalhado por Deus. Mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Porque eu vejo até onde Deus tem me conduzido pela sua graça. Irmãos, fale do que Deus tem feito na tua vida. Dos livramentos, da provisão de Deus, da bondade de Deus, das vezes que Ele te protegeu, que Ele te guardou, como Ele te salvou, como Ele mudou a sua vida. Compartilhe isso. Essa é a tua missão. E fale isso para as pessoas que estão à sua volta. Olha que coisa interessante. Tem gente, eu ouso dizer, que há pessoas que só serão salvas
através do seu testemunho. Evidentemente que Deus pode todas as coisas, Ele pode usar pessoas em qualquer lugar, Ele pode usar rádio, internet, mas irmão, entenda bem, tem pessoas do seu ciclo de convivência, da sua amizade, que você tem uma influência singular sobre essa pessoa, e Deus pode usar a sua vida para alcançá-la. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que é um servo de Deus. Como a irmã mesmo leu aqui, se eu não me engano, no começo do culto, né? Não se envergonhe de Jesus, porque um dia, se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. Mas se você corajosamente disser, eu sou servo de Deus, eu tenho a vida transformada por Deus, pode ter certeza de uma coisa, Jesus vai te honrar, porque você não se envergonhou dele. Não seja aquele crente 007, crente espião, né? Ninguém sabe quem ele é. Ele não abre a vida dele para ninguém. Top secret, ultra secreto. Não, irmão. A tua vida é luz no meio das trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, disse o Senhor Jesus. O que você é, e as pessoas estão vendo, mesmo que você não fale. O seu testemunho começa pelo seu modo de vida, com o seu compromisso com a verdade. Evidentemente, querido, não quer dizer que você vai ser perfeito em tudo, mas quer dizer que você vai ser coerente com a verdade que você professa. Não é perfeição, é coerência. E o mundo está precisando de pessoas coerentes. Pessoas que simplesmente vivam aquilo que ela é. E você é uma testemunha de Jesus, amém, irmão? Tem pessoas lá no seu trabalho esperando que você fale algo. Há pessoas no seu seio familiar que estão aguardando. Comece orando, comece intercedendo. Fala, Senhor, salva o meu pai. Sabe, irmãos, me incomoda muito essa mornidão que há entre nós. Quando eu falo nós, aqui é de um modo geral, absolutamente. Mas parece que a realidade do inferno não é verdadeira para a maioria. Eu me preocupo, eu quero que meu pai vá para o céu. Quero que minha mãe vá para o céu. Quero que os meus irmãos vão para o céu. Quero que os meus amigos, eu oro pelo meu primo, irmãos, meu primo, nós fomos criados praticamente juntos. Até os nossos 18, 19 anos andamos ali junto que nem carne, unha e carne, né, colado um no outro. Depois a vida nos separou. Mas eu oro por ele, eu falo, Senhor, alcança o meu primo, muda a vida dele. Irmão, a sua oração é poderosa para quebrar correntes. E essas pessoas estão aguardando a salvação, você precisa ir até elas. Porque os anjos não vão fazer aquilo que você tem que fazer. Segundo, somos capacitados pelo Espírito Santo para cumprir essa missão. Olha que coisa gloriosa. Ele nos deu uma missão e ele nos capacita a realizar a missão. Não seria muito ingrato, muito injusto você convocar alguém para uma guerra, para uma batalha, e não dar a ela o equipamento que ela precisa para entrar no campo de batalha? Nenhum exército faz isso. Todo exército dá a roupa certa, dá o equipamento certo e as armas corretas para a pessoa poder entrar no campo de batalha e guerrear pelo exército. Irmãos, nosso Deus não é incoerente. Se Ele te vocacionou, se Ele te chamou, e Ele nos chamou a todos nós, Ele também nos reveste de autoridade espiritual, Ele também nos dá poder para cumprir a missão, Ele também nos dá coragem para fazer aquilo que nós achamos que não podemos fazer. Talvez você olhe para mim hoje assim e fale assim, o pastor tem uma certa facilidade para falar em público. Hoje eu tenho, irmãos, mas há 20 anos atrás eu não tinha. Há 20 anos atrás eu não havia pego no microfone uma vez. E a primeira vez que eu falei em público eu gaguejava, de nervoso. Mas Deus foi capacitando à medida que eu fui me lançando. E à medida que eu fui me lançando, Deus foi me dando mais. Porque você só vai receber graça se você estiver disposto a servir, irmão.
Deus não vai desperdiçar graça. Deus não vai desperdiçar poder. Deus não vai colocar autoridade na mão de alguém que é inoperante. E pode ver que aquilo que Jesus prometeu aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você ler os 28 capítulos do livro de Atos, você vai ver que isso daqui se cumpriu. O que Jesus falou, se cumpriu. Sabe o que é extraordinário? Quando Paulo pregava, Pedro pregava, João pregava, os discípulos pregavam, sinais e maravilhas acompanhavam, confirmando a pregação do evangelho. Sinais e maravilhas, milagres assim extraordinários, coisas que nenhum ser humano viu. O Senhor foi operando através dos seus servos. O poder de Deus estava sobre eles. Mas por que estava sobre eles? Porque eles não estavam salvos, sentados e satisfeitos. Eles estavam em missão. A autoridade vem para a igreja que está em missão. O poder vem sobre a igreja que está em missão. E olha que coisa tremenda, irmãos. Essa igreja aqui já experimentou isso. E precisa experimentar de novo. Porque ela saiu do Pouso Alegre quando era ali 30, 40 pessoas. E pela graça de Deus chegou a mais de 1000. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder de Deus está sobre a igreja que vive missões, que resgata almas, que tem esse sonho, essa visão. Porque, irmãos, não foi apenas o carisma do pastor ou a estrutura que proporcionou o crescimento. Foi o poder de Deus atuando por meio da igreja. Poder para salvar, irmãos. Poder para libertar, poder para curar. Eu não conheço a história da maioria dos irmãos aqui. Aliás, não conheço a história de quase ninguém. Mas eu tenho certeza, até porque a irmã Ivonete pregou aqui e falou. Não lembro de quem que a senhora falou, que estava do Nazário, né? Cadê o Nazário? Tá aí? É, irmão Nazário, olha lá, branquinho, camisa combinando com o cabelo, eita glória. Faz parte do presbitério, quietinho, mas cheio de sabedoria de Deus. Porque a sabedoria não é pelo muito falar, não, irmão. Na verdade, a Bíblia diz que até o tolo, quando está quieto, é tido como sábio. Até o tolo. Então é no silêncio que se demonstra a sabedoria. Deus mudou a sua vida, não foi, irmão Nazário? A irmã Vanete falou que ele era bêbado inveterado, né? Não é para vergonha, não, é para a glória de Deus. Vergonha se estivesse lá na bebida ainda, né? Mas Deus transformou a sua vida, glória a Deus por isso. Isso a dele, mas e a sua, e a sua, e a sua, e a sua? E a gente poderia aqui replicar inúmeros testemunhos, irmãos. Mas quando que o poder de Deus se manifestou? Quando a igreja está em missão. Igreja parada é que nem o mar morto, morre. E o pior, gera morte, viu? Por isso que tem igreja que morre, que definha e fecha as portas. Porque perde o foco, perde o objetivo, perde o norte dado por Deus. Enquanto a igreja estiver em movimento, enquanto a igreja estiver amando almas, buscando o perdido, salvando pessoas pela mensagem do evangelho, alcançando aqueles que estão longe, é que nem Jesus, irmãos, em Lucas 15, ele deixa as 99 no aprisco para poder buscar a única que se perdeu, porque cada alma tem um valor inestimável para Deus. Cada. Você pode achar, não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Pode, irmão, cair na mão do marceneiro de Nazaré, que ele conserta tudo, aleluia. Olha o que Jesus disse em Marcos, capítulo 13, versículo 11. Eu gosto demais desse versículo aqui, porque nos mostra que a gente não tem que ficar preocupado, a capacidade vem. Olha o que Jesus disse: sempre que vocês forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam somente o que lhes for dado na hora, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo de Deus. Sabe, naquele momento que você mais precisar, na hora que você achar, mas o que eu vou falar para ele? Fica tranquilo, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na tua boca na hora certa. Fica em paz, irmão. Não vai faltar graça sobre você.
problema é que a gente parece que tem dificuldade em confiar. Será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou ter sabedoria? Vai ter, irmão. Não seja covarde, seja corajoso, e Deus te honrará em nome de Jesus. Vá para a rádio, fale, vai para a internet, fale, converse com as pessoas da rua, fale, no seu trabalho, não tenha vergonha, não tenha medo, porque vale a pena servir ao Senhor. Terceiro, nossa missão é um privilégio formidável. Privilégio, irmão, não é obrigação, não. Se a gente não entender como honra servir o rei, nós estamos perdendo o nosso tempo. O Senhor, na verdade, nem precisa de nós. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas Ele faz questão de que você trabalhe com Ele. Que coisa linda. O Rei dos Reis nos dando lugar à mesa. O Senhor do universo dizendo assim: meu filho, eu te confio essa responsabilidade. Que privilégio, irmãos. A Bíblia diz que os anjos atentaram fazer isso. Acredito eu que eles ficaram ali, né? Você lembra quando o Chaves e o Kiko aparecia com pão e mortadela? O Chaves ficava doidinho, né? Só de sentir o cheiro da mortadela ele ficava, né? Querendo o pedaço. O Kiko passava na fuça dele assim, esfregava, ele não podia comer aquele negócio, fica tadinho, murchava, né? Eu acredito que os anjos ficaram nessa alegria, mas grave bem, o pão com mortadela está na tua mão, meu irmão. Está na tua mão, Deus deu o privilégio para você. Eles quiseram, mas Deus falou: não, testemunha é quem viveu. Vocês não viveram, eles viveram, eles compartilham. Que privilégio, irmãos. A nossa missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Grave bem, você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. É na companhia dele. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz assim: como cooperadores de Deus, cooperadores, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Você está fazendo ali, mas não pense que é você. Aliás, não caia nessa armadilha. Tem gente que é usado por Deus e começa a se achar. Parece um pavão que fica se exibindo. Acha que o dom do milagre é dele. Acha que o especial, ele é melhor do que os outros. Porque fala em profecia, porque tem uma certa habilidade, um determinado carisma. Se acha no direito de pensar que é melhor do que o próximo. Não é. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E a partir do momento que você se esquecer disso, é queda. É queda. Trabalhe com Deus e vai sempre dar certo, irmão. Ponha Ele à frente de tudo. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, ontem eu fui pregar lá em Visconde do Rio Branco, na nossa igreja em Visconde do Rio Branco. Culto abençoado, a igreja cheia. Parabéns, inclusive, pastor Nélio, irmã Valéria, por isso. Mas eu cheguei na igreja sem saber o que pregar. Cheguei. Minha semana, irmãos, foi corrida. Eu já tinha preparado de domingo, mas a de sábado não tinha, não. E passo o tempo e corre para lá. Quando eu vi, eu já estava a caminho de Visconde e não sabia o que ia pregar. Não tinha esboço, só tinha a minha Bíblia. Que bom, né? Que bom, É claro, irmãos, que nós temos que fazer o melhor, nos preparar para fazer o melhor, e eu sempre primo para isso, né? Está aqui, ó, tudo guardadinho, tudo pesquisado, para não falar besteira. Mas que bom aconteceu isso. Que eu não posso me esquecer, de maneira alguma, que eu dependo da graça de Deus e do favor de Deus. Antes de subir no púlpito, eu orei e falei: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Me perdoa, Senhor. Aí a gente, né, murcha. Mas Deus me deu uma palavra, irmãos. Abri lá em Marcos capítulo 5, versículo 12.
o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que eu precisava dizer. Foi lendo ali com os irmãos, versículo por versículo, compartilhando as verdades daquele texto, um texto simples, onde tem ali um leproso que vai até Jesus, e ele toca em Jesus, aliás, Jesus toca nele, e Jesus fala assim, olha, ele pergunta, né, mestre, se queres, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus falou, eu quero, seja limpo. Uma passagem pequena assim, mas o Senhor nos trouxe ali uma edificação para a minha vida, pelo menos, foi grande demais. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça é dele, o poder é dele. É um grande privilégio poder estar ao lado dele e fazer a sua obra. Um dia o Senhor te recompensará, irmão. Um dia. Você vai ver que não vai se arrepender. Somos também embaixadores. O que significa ser embaixador? Um representante. Paulo disse em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E só pode ser um embaixador aquele que foi realmente delegado, que tem a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Irmãos, no livro de Atos, a Bíblia fala que tentaram expulsar o demônio, se eu não me engano, foram os filhos de Cefas, alguma coisa assim, me perdoem que está vindo na mente agora, tentaram expulsar o demônio. Os demônios falaram assim, olha, eu sei quem é Jesus, Paulo eu conheço, mas vocês, não faço ideia. E ó, deu uma surra naqueles camaradas, os camaradas fugiram, espancados e nus. Sabe por quê? Foram brincar com o nome de Jesus. Esse nome que nós cantamos aqui, que cura, que salva, que liberta, que ressuscita mortos. Mas só usa o nome de Jesus quem é seu embaixador. Só tem a autoridade de Cristo quem o carrega em seu coração, irmão. Quem é selado pelo Espírito Santo, esses daí pode ficar tranquilo que vai dar certo. Mas primeiro, certifique-se de que você é um embaixador de Cristo. Irmãos, Mateus 25:34 diz assim, venham benditos de meu Pai. Pensa no dia que nós vamos ouvir isso. Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Um dia o Senhor vai nos dizer isso, irmãos. Mateus 25:34. Ele vai olhar para você, para olhar para mim, se você permanecer firme, se você servir ao Senhor com alegria, se você der o seu testemunho fidedigno aí na vida, na sociedade, se você fizer a sua parte, grave bem, Ele não pede mais do que você é capaz de fazer, não. Ele é coerente, Ele sabe do que você é capaz, e Ele sabe o que você pode, então faça. Um dia Ele vai dizer, venha bendito de meu Pai. Venha. Foi preparado para você o descanso. Quarto e último, irmãos. Nossa missão traz o verdadeiro significado da vida. Eu gosto muito disso. William James, um pensador, disse assim, o melhor uso que você pode dar à sua vida é empregá-la por algo que sobreviva a ela. Por algo que é maior do que a própria vida. Isso também é chamado de legado, né? C.S. Lewis, né, que foi um grande cristão, um pensador, um servo de Deus, ele também afirmou, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Vou repetir, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Inclusive eu vou escrever essa frase na igreja aqui em algum lugar, para que você se lembre disso. Nós estamos dedicando nossa vida a coisas que são etéreas, passageiras, fúteis. Me perdoe. Querido, é evidente que trabalhar é necessário, é evidente que cuidar da família é fundamental, é evidente que temos responsabilidades e pagamos contas, é evidente que o Senhor ordena que descansemos, que tiremos período de férias, que conduzamos a nossa vida de uma forma boa e agradável. Isso não é pecado, irmãos, mas você precisa trazer um significado eterno para tudo isso.
Você não pode achar que você foi criado por Deus apenas para estudar, apenas para trabalhar, apenas para pagar conta e voltar para sua casa e ir tocando a sua vida. E depois chegar numa certa idade, se preparar para a aposentadoria, se aposentar e ir tocando, continua tocando a sua vida. Não, querido, o tempo está passando. Jesus nos afirma, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Existem coisas eternas que precisam da nossa atenção, porque pode ser que você ainda não entendeu isso. Mas você é um ser que foi criado por Deus para viver para sempre. A sua alma não vai desaparecer, não vai dormir como alguns afirmam, ou viver no limbo, na escuridão, no nada. Não pense que você foi criado por Deus apenas para viver 50, 60 anos e depois disso desapareceu, acabou tudo. Não! A Bíblia diz que a eternidade nos aguarda. A eternidade é uma verdade, é uma realidade. Você pode não enxergá-la, você pode não vê-la, você pode não senti-la, mas não quer dizer que ela não existe, porque a eternidade é onde Deus habita. Um dia, irmãos, toda essa matéria que nós conhecemos, que hoje está impregnada pelo pecado, corrompida pela maldade, vai ser restaurada e purificada, e aí então nós teremos acesso ao mundo espiritual. O que você sente hoje cantando um louvor, o que você sente, irmãos, orando ao Senhor de joelhos, aquela presença maravilhosa, aquela alegria no seu coração, querido, é apenas uma pincelada, uma leve pincelada do que nos aguarda nos céus. Você tem que se preparar para a eternidade. Não se prepare apenas para o dia seguinte, para o ano seguinte, para a aposentadoria. Não é errado nada disso, mas por favor, dê significado eterno à tua vida. Invista a tua vida naquilo que não vai morrer, não vai desaparecer, não vai passar. E sabe, irmãos, o melhor e o mais importante significado que nós podemos trazer para a nossa vida é a de conduzir pessoas para a eternidade ao lado de Deus. Porque, irmãos, o ser humano, a maioria ainda não para pensar nisso. Mas no que diz respeito à eternidade, só há duas opções. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Por isso que Jesus fala sobre vida eterna e é por isso que ele fala sobre morte eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas a morte também é uma realidade. Precisamos resgatar mais um. Precisamos alcançar mais um. Precisamos trazer de volta para casa mais um. Não podemos simplesmente viver. Deixa a vida me levar, já disse o profeta pagão. Vida leva eu. E vai, naquela... Tenha uma missão ardendo em seu coração. Tenha o propósito de conduzir alguém para o trono de Deus. Não desperdice o seu tempo com coisas que podem até ser necessárias, mas não são eternas, irmãos. E você vai ver que, como disse o Senhor lá em Malaquias capítulo 3, versículo 15, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Um memorial está sendo feito. Muitos hoje perguntam para o Senhor, diz o profeta Malaquias, do que nos adiantou servir o Senhor? Do que nos adiantou ter uma vida reta? Do que nos adiantou nos privar de tantas coisas? O Senhor disse que esses serão a sua herança particular, propriedade exclusiva de Deus. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você recebeu a palavra de Deus no seu coração aí? Amém?